Oi, pessoal! Na aula de agora, nós vamos falar sobre o poeta Vinícius de Moraes. É mais um autor na sequência dos poetas que nós estamos fazendo sobre a segunda geração do modernismo brasileiro. Gente, só resgatando coisas que nós já abordamos nos momentos anteriores. A segunda geração modernista, ela se caracteriza, por ser uma poesia e uma prosa de um momento bastante conturbado, nacionalmente e internacionalmente. A gente não deve esquecer que no Brasil estamos vivendo a ditadura de Vargas, de 30 a 45, o governo Vargas, e no meio disso tudo o sistema ditatorial dele. E nós também vamos conviver, infelizmente, com todo o contexto internacional da Segunda Guerra Mundial. Por isso, alguns poetas como Vinícius de Moraes não vão somente falar de questões íntimas, eles vão além disso e vão também se engajar nas questões sociopolíticas do nosso país e do mundo como um todo. É muito comum a gente conhecer o poeta Vinícius de Moraes, mas pela sua produção musical. Por quê? Porque Vinícius de Moraes, ele foi um grande compositor da MPB, da Bossa Nova, na verdade. Ele fez parcerias brilhantes, fantásticas, com Toquinho, com Tom Jobim, com Pixinguinha, cantou com Chico Buarque, enfim, a produção musical dele, que inclusive vai se misturar, se mesclar com a produção poética dele, é algo realmente alto na vida dele. Porém, Vinícius também foi formado em Direito, seguiu carreira de diplomata e só depois que ele basicamente abandonou a diplomacia foi que ele se dedicou realmente às suas grandes produções musicais e poéticas. No meio disso tudo, ele já fazia seu trabalho, mas a grande fase de produção dele é após a saída da carreira diplomática. Gente, Vinícius de Moraes, o próprio Vinícius, dividiu a sua antologia poética em duas fases, certo? A primeira fase é uma fase que ele mesmo considere como sendo algo de grande maturidade. Ele considera uma fase ainda muito mística, muito transcendental, muito voltada para questões de descoberta do ser. Lembra um pouco o Drummond, mas ele tem uma pegada mais neossimbolista que a gente viu na Cecília Meirelles, pela questão da temática, que transcende a matéria, pela questão da temática não metafísica, tá bom? Aqui ao lado, por exemplo, você tem um poema que vai justamente nesse encontro. Na manhã infinita, as nuvens surgiram como a loucura numa alma, e o vento, como um instinto, desceu os braços das árvores que estrangularam a terra. Depois veio a claridade, os grandes céus, a paz dos campos. Mas nos caminhos todos choravam, com os rostos levados para o alto, porque a vida tinha misteriosamente passado na tormenta. Então veja que inclusive tem uma questão cristã que o Vinícius coloca aí para vocês, que é resultante de uma fase cristã dele, certo? Só que Vinícius não vai ficar preso a essa fase, inclusive essa fase não é nem tão divulgada na carreira dele. A fase mais madura das produções de Vinícius vão vir com a adesão ao modernismo. E ele, obviamente, no que se refere ao que ele chama de segunda fase, que começaria com a obra 5 Elegias, ele começa a assumir uma condição realmente modernista, de liberdade formal, sem se preocupar com o formalismo, e vai, inclusive, optar pelo verso livre. Vai trazer o humor do dia a dia, coisas bem típicas da primeira geração, que a gente já trabalhou. Agora, ele não vai, na verdade, o que eu percebo é que Vinícius vai ampliar as suas temáticas para falar nesse ponto, principalmente de amor e das mulheres. Isso é uma temática aí que ele traz bastante consolidada, E claro, não esquecendo da biografia, Vinícius de Moraes casou 9 vezes, minha gente, 9 vezes. E ele, obviamente, foi uma pessoa que amou intensamente e fez muitos poemas para essa temática do amor também.
Vinícius, além de falar da mulher, além de falar do amor, ele vai, eu acho que é assim, sabe? Já se sentindo totalmente liberto, ele vai compor, inclusive, sonetos, retomando coisas que lá atrás, a primeira geração, havia de fato batido na tecla de ir de encontro, né? De ser contra. E Vinícius vai retomar. Eu acho uma coisa muito bacana dessa geração é o fato de eles entenderem o que é que a liberdade modernista realmente trouxe. Se é liberdade, então eu vou ter liberdade para fazer o que eu quero. Por isso que Vinícius de Moraes, ele vai retomar aquela questão do soneto, que é algo do clássico, né? Tá certo? Agora, de agora em diante, nós vamos ler alguns poemas de Vinícius e fazer a análise deles, ok? A uma mulher. Quando a madrugada entrou, eu estendi o meu peito nu sobre o teu peito. Estavas trêmula, e teu rosto pálido, e tuas mãos frias, e a angústia do regresso morava já nos teus olhos. Tive piedade do teu destino, que era morrer no meu destino. Quis afastar por um segundo de ti o fardo da carne. Quis beijar-te num vago carinho agradecido. Mas quando meus lábios tocaram teus lábios, eu compreendi que a morte já estava no teu corpo e que era preciso fugir para não perder o único instante em que foste realmente a ausência de sofrimento, em que realmente foste a serenidade. Gente, vejam que coisa linda, né? Ele realmente traz, né, coisas belíssimas para falar, até de um amor, né, estremecido aí com a morte. Ele dedica às mulheres grande parte de seus poemas e ao amor, né, boa parte deles. E foi justamente para falar, né, dessa mulher e desse amor que ele fez também lindas composições, né? Garota de Ipanema, Pela Luz de Teus Olhos, né? É um poema, mas que foi musicalizado, que todo mundo conhece, né? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus! Que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas, se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lará, lará. Pela luz dos olhos teus, eu acho, meu amor, que só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Vejam que lindo seria um pedido de casamento. Ai, gente, esse homem realmente foi apaixonado pela vida, fez coisas lindas e sonetos maravilhosos para falar do amor também. Mas, Kelly, sonetos? Exatamente, gente. Olha, após se engajar definitivamente ao modernismo, Vinícius voltará a se preocupar com o formalismo. Interessante, né? Por quê? Porque, na verdade, uma coisa que eu acho linda nessa geração é a liberdade. A liberdade de compor. Vinícius entende que a liberdade garante a ele o direito de fazer o que ele quiser com seus versos. Inclusive, recuperar essa poesia que foi tão criticada pelos poetas da primeira geração, já que era uma forma fixa de compor que o parnasiano também trabalhava. E agora Vinícius retoma, né, a beleza camoniana, tá certo? Os versos inspirados em Camões. Ao falar de Camões, a gente tá pensando em quê, Kelly? Eu tô pensando no amor, com as suas contradições. Eu estou pensando na efemeridade. Eu estou pensando na vida e como ela é passageira, porque Camões também cantou isso. E Vinícius vai trazer isso à tona também, né, nos seus poemas. Soneto de Fidelidade é um dos poemas mais conhecidos de Vinícius.
De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre entanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Olha aí o que é que o poeta está dizendo, né? Que o amor é algo que você vai cuidar, é algo ao qual você vai se dedicar. E que mesmo que você veja, e aí eu vou traduzir as palavras, seria assim, ó. Mesmo que ele veja uma pessoa extremamente bonita, uma gata e tal, né? Ele não vai trair, tá certo? Ele vai ter zelo por todo aquele amor. Ele vai ser fiel. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Nenhuma relação vive só de momentos felizes, né? Há brigas, há discussões. Então ele quer viver essa relação em todos os pequenos detalhes, em todos os pequenos momentos, certo? Ele quer rir e, se precisa, ele também quer chorar. Ele quer viver e aproveitar tudo que esse amor pode dar. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Minha gente, que paradoxo lindo! Camões! Ai, coisa linda! Por que o amor paradoxal aí? E ao mesmo tempo esse amor, né, tão vivido na essência, gente, ele vai aproveitar, e alguns brincam até, inclusive, né, com os 9 casamentos que o poeta teve, justamente com esses versos. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, enquanto o amor existe, eu vou vivê-lo infinitamente, né? Então, entre o durar e o ser infinito, ele acaba prendendo o infinito a uma duração de um relacionamento. O amor é uma chama. Então, quando apaga, é hora de separar. Mas enquanto estivermos juntos, serei fiel, serei atento, serei zeloso e vou amar intensamente. Aí é uma mensagem linda, né? Soneto do amor maior. Maior amor, nem mais estranho existe que o meu, que não sossega a cada coisa amada, e quando a sente alegre, fica triste, e se a vê descontente, dá risada. E que só fica em paz se lhe resiste o amado coração, e que se agrada, mas da eterna aventura em que persiste, que de uma vida mal aventurada. Louco amor meu, que quando toca, fere, e quando fere vibra, mas prefere ferir a fenecer, e vive a esmo. Fiel à sua lei de cada instante, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. Vejam como esses dois poemas, inclusive, se conectam, né? Sobre a questão da temática, do amor, do instante, do momento, da paixão. Eu acho que Vinícius foi um eterno apaixonado, né? E aí viveu sempre essa louca chama do amor e levou isso para os seus poemas. Porém, Vinícius de Moraes, gente, ele é um daqueles poetas dessa geração, né, como a gente já comentou, que transcende esse íntimo, esse lirismo amoroso, esse falar dos seus sentimentos, para uma questão sociopolítica. E alguns poemas dele são bem marcantes com relação a isso. E aqui a gente traz o poema Rosa de Hiroshima, que foi inclusive, né, também um poema musicalizado, certo? Que foi interpretado de uma maneira belíssima e muito tocante por Ney Matogrosso. A gente pode ver na internet a representação. E a questão, né, da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, foram a temática, né, desse poema e do próximo que eu vou mostrar a vocês. A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas.
Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa. Da rosa. Da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária. A rosa radioativa. Estúpida e inválida. A rosa com cirrose. A antirrosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. E ele fala das consequências, né, gente, que a bomba teria trazido para essa geração e para outras e outras gerações, que até hoje ainda repercute aí a questão do hereditário, né, como ele coloca, a rosa hereditária, né? As mulheres como rotas alteradas, porque muitas, né, tiveram sua genética, problemas para ter filhos, as crianças nascendo deformadas. Quantas pessoas, né, viraram pessoas assim, ficarem em carne viva, né? Nossa Senhora, é tanta coisa ruim, e que ele consegue fazer um poema tão lindo, tão tocante, mas reflexivo, acima de tudo. A Bomba Atômica é o nome desse outro poema. É um poema maior, né, que o primeiro, mas que tem a mesma contextualização. A bomba atômica é triste. Coisa mais triste não há. Quando cai sem vontade, vem caindo devagar. Tão devagar vem caindo que dá tempo a um passarinho de pousar nela e voar. Coitada da bomba atômica, que não gosta de matar. Coitada da bomba atômica, que não gosta de matar. Mas que ao matar, mata tudo. Animal e vegetal. Que mata a vida da terra e mata a vida do ar. Mas que também mata a guerra. Bomba atômica que aterra. Pomba atônita da paz. Pomba tonta. Bomba atômica. Tristeza. Consolação. Flor puríssima do urânio, desabrochada no chão, da cor pálida do hélio e odor de rádio fatal. Loélia mineral carnívora, radiosa rosa radical. Nunca mais, ó bomba atômica, nunca em tempo algum, jamais, seja preciso que mates, onde houve morte demais. Fique apenas tua imagem, aterradora miragem, sobre as grandes catedrais. Guarda de uma nova era, arcanjo insigne da paz. Minha gente, é tocante demais. É realmente a gente recordar, né, trazer à tona toda uma dor, todo o sofrimento, toda a destruição que os homens fizeram. Por isso ele coloca, coitado da bomba atômica que não gosta de matar. Porque quem gosta de matar é o ser humano. Foi ele que lançou a bomba. A bomba foi construída pelo ser humano. E ela poderia ter ficado quieta. Por isso que ele fala bomba atômica que aterra e pomba atômica da paz. Por quê? Porque simplesmente usaram como justificativa a bomba atômica para o fim da guerra, para a paz mundial. Nossa, conseguir a paz desse jeito. Nossa, que poema. Mas, gente, Vinícius de Moraes tem muitas outras coisas com essa temática política, tá? Você tem, por exemplo, um poema que eu acho lindo, 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 que é o Operário em Construção. No poema Operário em Construção, que foi escrito em 56 por Vinícius de Moraes, ele descreve o trabalho como a base da vida humana. E depois ele vai descrevendo o processo de tomada de consciência de um operário, partindo de uma situação de completa alienação, quando ele fala, por exemplo, assim os versos: tudo desconhecia de sua grande missão, sem saber que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. E aí ele mostra esse operário, né, obviamente em nível simbólico, mas mostra esse operário ganhando um processo de conscientização individual, passando a resistir à exploração através da palavra não. E é um dos poemas mais lindos de Vinícius
sobre essa questão do cotidiano, tá? Então, assim, Vinícius de Moraes, ele também, né, enveredou pelo teatro, tá certo? Tem essa peça dele, Orfeu da Conceição, que é uma história lindíssima, que faz uma intertextualidade, tá certo? Com, na verdade, uma história do mito grego de Orfeu, só que aí ele vem para a favela do Rio de Janeiro, foi escrito em 54, então ele usa também um teatro, né, para, de uma certa forma, levar um olhar para a sociedade que o cerca. E foi justamente na construção dessa peça, ele querendo um compositor para as músicas da peça, que ele se encontrou com o Antônio Carlos Jobim, e daí nasceu uma amizade, uma parceria que a gente conhece até hoje, né, na MPB. E essa peça teatral, tá? Ela virou filme. O filme ficou pronto em 59, né? Ganhou como produção francesa a Palma de Ouro do Festival de Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ou seja, é uma obra maravilhosa, né? Que vale a pena a gente procurar no YouTube para assistir. Gente, eu deixo aqui agora um grande beijo e a esperança de vocês conhecerem um pouco mais da obra desse compositor e poeta e teatrólogo, né, maravilhoso, que foi o Vinícius de Moraes. Um grande beijo.